A alegria de pobre dura pouco, é igual um peido que chega como curisco e logo se esvai. Tinha comprado um fone excelente e ele teimou de não funcionar. Voltamos a estaca zero, mas não importa o conteúdo. O conteúdo do 11 é um conteúdo interessante aí. Só existe uma maneira de treinar a oratória e tal, e para chegar a ter uma colocação bonita, né? Se é que é possível isso, assim, se isso não é um dom, ou equipamentos, né? Equipamento tão bom aí que dá para melhorar consideravelmente a voz, mas vamos ter que fazer com o que a gente tem. E a primeira dificuldade do capítulo 11 é justamente essa dificuldade de entender como é que funcionava esse principado eclesiástico aqui. O máximo que temos é uma foto das divisões do reino no princípio, e a partir dessa foto dá para mais ou menos entender como é que era constituído a região ali. Vou tentar achar a foto aqui. Então a gente tinha aqui os estados papais, né? A gente tem aí embaixo o reino de Nápoles, da Sicília, Roma, né? Aqui tem estados papais, Magione, Perugia, Ancona, Senigallia, Pesaro, Rimini, Cesena, Ravenna, Forli, Bologna, tem aqui República de Veneza e tal, e aí tem República de Florença, República de Siena, Ducado de Modena, Ducado de Milão, Ducado de Saboia, Turim, Milão, Caravaggio, Verona, Padua, Aquileia. E aí, não para mais. Então dá para imaginar aqui que, voltando lá na página, a gente teremos problemas, mas aí que está falando aqui que são conquistados na virtude e na fortuna, e se mantêm a despeito de uma e de outra, isso porque são sustentados por antigas leis radicadas na religião, sendo tão poderosas de tal qualidade que conseguem conservar seus príncipes no poder, não importa como esses se comportem ou vivam. Isso é interessante, né? Diferente dos outros que você tinha que ter uma grande sorte ou uma grande virtude combinada com sorte. Então a gente vê aí que tem uma situação sui generis nesse meio, né? Nesse desvendamento, vamos dizer assim, né? Assim por dizer, enfim. Tipo assim, enfim. Então a gente pode entender que, vamos descer um pouco aqui abaixo, somente esses têm estados sem defender e súditos sem os governar. Que doideira, hein? Os estados, por serem indefesos, não lhes são retirados, e os súditos, por não serem governados, não se importam com eles, não pensam neles, nem podem livrar-se deles. Tá falando aqui que de todos os principados aí, esse é o mais próspero, nesse que todos são seguros e felizes pela essa neutralidade aí, conduzida pelas mãos da religião. Nessa época aí, Maquiavel é considerado o primeiro renascentista, né? Talvez o único a falar dessa maneira sobre política, assim, já, né? Mas vamos ver que tem um pouco adiante. Então, está falando aqui um negócio interessante, que ele está falando sobre os meios de conquistar o lugar lá, né, na região do Principado lá do Papa lá. Duas principais preocupações. A primeira, que nenhum estrangeiro entrasse na Itália com suas tropas. A segunda é que nenhum deles expandisse seus domínios. Aqueles que demandavam maior apreensão eram o Papa e os venezianos, tanto que para deter os venezianos era necessária a união de todos os outros, como ocorreu na defesa de Ferrara. E para reduzir a força do Papa, era preciso contar com os nobres de Roma, os quais estavam divididos em duas facções. Essa parte aqui é muito interessante, porque aquele negócio, né? Quando você precisa de forças extremas para conseguir transformar, subverter e dominar uma região, você precisa, como eu estou dizendo aqui, de duas forças, mas eu estou dizendo que essas duas forças elas eram
opostos, ele não tinha uma unidade, né? Os Osíris e os Colonna. Sempre era motivo de desordens e, possuído muitas armas, as vizinhanças do pontífice mantinham o pontificado enfraquecido e enfermo. E embora de vez em quando surgissem papas destemidos como Sisto, nem a sorte, nem a habilidade, todos livrados de tais incômodos. Mas eu preciso, essa parte aqui de fato, a única coisa que dá para extrair assim, para a vida comum é talvez a certeza de que pelo menos ainda nessa construção aqui, a igreja ainda tinha um certo poder, inclusive uma condição de terra, né, no domínio dos lugares da época, né? Vamos tentar ver se dá para extrair algo. Essa parte aqui não tem muita coisa mesmo, não. Isso termina então o capítulo 11, né, meio cheio de lacunas aí, né? Eu não sei ainda sobre. Eu tenho aqui o Maquiavel Revolucionário e o Arte da Guerra. Só que eu mal comecei a ler esses livros, então eu não posso, meio que estou ainda desprovido de material de corpo para poder introduzir algumas reflexões aqui do que é possível extrair desses dois para meio que engrossar o caldo do próprio Maquiavel. Então a gente vai tentando desvendar na medida do possível com o que nós já temos, do que ficar tentando improvisar com qualquer outra coisa meio que rápida e instantânea. As coisas geralmente não são assim. Vamos então para o capítulo 12. Vamos então começar o capítulo. Tá caindo água pra caramba aqui. Lembrando que eu já saí da República lá, infelizmente a República terminou, né? Pelo menos a República que começou aí, no meu caso, eu comecei a República em 2018 e agora nessa virada de ano aí para 2021 a República infelizmente terminou, fechou mais um ciclo, abriu um novo ciclo aí para todo mundo, para todos eles. Acho que isso daí é bom na vida, parece soa como ruim, porque acaba tudo bem, né? A gente se acostuma com essas coisas, com a condição, mas aí chega um tempo que não dá mais e a gente tem que tomar uma atitude de lutar por enquanto, para aproveitar o bonde, né? Esse bonde não partir e a gente ficar aí sofrendo as línguas sem chegar a um lugar algum. Mas foi muito bom, extremamente necessário essa viagem, essa descoberta aí de Foz do Iguaçu. Eu só tenho. Vamos começar aqui o 11, que é sobre essas milícias mercenárias. Tenho já discorrido pormenorizadamente sobre todas as modalidades do Principado, de que a princípio procura tratar, considerando em parte as causas que os tornam bons ou ruins, indicando os modos pelos quais muitos tentaram conquistá-los e mantê-los. Resta-me agora examinar, de modo geral, os métodos defensivos e defensivos adotados. Vamos ver aqui mais ou menos de que se trata. Tem parte do príncipe que é bem, ele disse que que nunca vai usar. Uma das propostas dele é aniquilar com a ideia da fé como elemento potencializador ou, sei lá, bussular, não sei se existe essa palavra, como elemento bussular das ações do príncipe, sim. Então dizer que o Papa e outros conselheiros de fé meio que influenciavam a respeito de suas ações e tinham basicamente base dentro da moral, mas ele tenta se afastar, mas não se afasta muito não. Ele cria outras bases, lógico, fora da igreja, bases místicas, né? Você fala de sorte, por exemplo, ele substitui fé por sorte, né? Sei lá, a intervenção divina por também fortuna. Mas ele fala que ele tem os conhecimentos aqui semelhantes da Bíblia, né? Já dissemos acima como o príncipe deve ter sólidos fundamentos, ao contrário, esses necessariamente brilham. Aquela palavra lá da Bíblia que fala de fazer construa a sua casa por cima da rocha, né? Vem a tempestade e ela não se destrói, né? Melhor do que você construir sua casa em cima da areia, onde você fica muito vulnerável. Acho que ele começa falando
a respeito disso, né, que isso se assemelha bastante com o ensinamento do Evangelho. E parece que hoje eu falei desse assunto, ele ficou voltando nesse assunto de novo, porque ele está falando da questão das boas leis e das boas armas. Ele fala que as armas com as quais o príncipe defende o Estado ou são próprias ou são armas mercenárias e auxiliares, ou a mistura de ambas. Não sei se na concepção, né, que é prática da vida assim, seria aquela frase que ele disse no capítulo desse anterior, que é melhor vencer. O melhor de tudo entre vencer é melhor perder com as armas próprias do que vencer com as alheias. Ao mesmo tempo, agora ele diz que, vamos ver aqui, né, ele ter chegado, mas ele falou da mistura de ambos e as armas auxiliares. Essas armas auxiliares também pode ser também a não negação de uma ajuda externa, né, se for possível. Não ter esse orgulho de... Não sei se ele vai confirmar ou se ele vai negar, vamos ver aqui. Mas se não ter esse orgulho dessa ajuda, desse benefício externo, né, quando for necessário, poder contar com isso. Ele diz que acima de tudo, se for possível, lutar com as próprias armas. Diferente, eu acho que de Thomas More, que diz que o interessante é você usar o máximo possível as armas auxiliares, poupando o esforço do seu exército e evitando assim, a morte do enfraquecimento desse exército aí. Vamos continuar. Me veio uma concepção aqui moral também, não sei se vale a pena essa interpretação. Um cara que segue sozinho, digamos que o cara está lá no dia a dia seguindo sozinho, aí tem gente que não consegue ficar sozinho, não consegue ser sozinho para nada. Estou falando de autonomia, não. Muitas vezes a autonomia até existe, e a pessoa ainda faz questão de estar sempre tem pavor da solidão, não sei como chama essa solidão-fobia, essa fobia de solidão que ele está sempre buscando. Ele pode ser também encarar essa arma mercenária aqui, auxiliar mercenário, com essas duas distinções. Quando é mercenária, eu falo aqui no sentido pejorativo em armas mercenárias não que estará seguro nem terá estabilidade. Seria aqueles falsos amigos, assim, aqueles falsos companheiros. Às vezes até na faculdade tem isso, né? Que se é por querer, digamos, pertencer a um grupo, você se alia com o pior dos bandos, que não gosta, antes só do que é mal acompanhado. Talvez essa é a situação que ele fala lá do guerra com as próprias armas, porque existe muito engodo nesse lugar, muita gente usando, outras pessoas. Então, encarar essa arma mercenária também para as más companhias, né? As companhias novas, companhias que desencaminham, mais que encaminham, que te chamam para bagunça, mais do que te inspiram a estudar melhor, te chamam para igreja, qualquer coisa do tipo. Pode ser também encarar essa mercenária com relação a isso. Eu diria consideraria esse aspecto. Fala muito disso, que ele continua. Tem alguma coisa bem semelhante ao que acontece no dia a dia por causa disso. É que não há outro vínculo ou motivo que as mantenha em campo senão o soldo, o qual nunca será o suficiente para que se disponha a morrer por você. Em relação também com o relacionamento afetivo também da mulher que engana, então, como mercenárias em vários aspectos, né? Esse mercenário então, pode ser uma interesseira, né? Como é difícil ter, e a gente tem poucos amigos, como pode ser uma mulher também interesseira que não só está perto pelas Marias chuteiras, essas Marias Baquetas, sei lá, Marias Penas, né? Não sei como é que seria um escritor, como é que seria esses vários tipos de Maria, né? Então você vê que nessa concepção do Maquiavel, mesmo que ele não tenha pensado dessa forma, dá para extrair que isso depende de quem analisa ou do próprio Maquiavel, a gente não sabe, mas dá para extrair muita coisa. Vamos ver se a gente descobre mais coisas antes de chegar nas armas auxiliares. Aí parece que fecha aqui a continuação. Ele falou: querem ser seus soldados enquanto não se fizer a guerra. E quando a guerra sobrevém, eles dispersam ou batem em retirada. Porque amigos interesseiros, porque essa aqui desde a primeira análise eu fiz essa observação aqui. Então, quando a guerra sobrevém, eles dispersam ou batem em retirada. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem esse negócio dos capitães mercenários aqui, que é muito interessante pro dia a dia. Capitães mercenários tem muito isso, assim,
minha empresa assim, tem excelentes, tem funcionários assim, excelentes de serviço, vamos dizer. Tem dos dois tipos, né? Tem aqueles que são bons conselheiros e péssimos no serviço, e tem aqueles que são bons no serviço, mas mexem com coisa errada, saem antes do horário, estão sempre dando golpes, sempre abiscoitando, são gatunos, né? São gatunagem, né? De gatunagem. Estão sempre ali na espreita, ali, tentando furtar alguma coisa na esperteza. Capitães mercenários podem ser homens excelentes ou não, caso sejam, não merecerão confiança, pois sempre aspirarão a própria grandeza, intimidando você e ao senhor deles, seja oprimindo outros sem o seu consentimento. Porém, se o capitão não for virtuoso, por isso mesmo será uma ruína. No caso, se... Depois continua aqui. Mas abaixo ele vai falar da importância de ter arma própria. Não sei se quando está falando isso, ele está falando também, por exemplo, um pensamento atual, essa questão de poder ter o próprio negócio, ganhar o próprio dinheiro, essas coisas assim. Porque ele fala que uma república que tem armas próprias se submeterá com mais dificuldade a um dos seus cidadãos que outra, dependente de armas estrangeiras. Esse negócio de estado vulnerável, isso não é você ter um próprio negócio, é melhor que você ter depender de patrão de outra empresa para poder receber e evoluir. Então assim, a gente pode considerar isso também. É de queimar pestana, tudo isso é de queimar pestana. E dessa forma meio que apática nós terminamos aí também não ficar enchendo linguiça nesse capítulo 12, que mais falou disso que eu já disse. Agora vamos então pensar aqui no capítulo 13, continuando a reflexão. Nessa parte serão então o capítulo 11, 12 e 13, que 14 e 15 eu já havia feito na Black Friday, né? Então, os capítulos da Black Friday. Então a gente termina aqui com esses 12 minutos, 37, 38, 39, 40, 50. Terminamos então o capítulo 12, partimos então para o 13, das milícias auxiliares, mistas e próprias. Então, início a capítulo 13, eu tenho mania de falar pausado, para não ficar um tédio, tem pessoas que até abrem a boca. Então eu queria para concluir uma frase, às vezes eu tenho que fazer ficar dinâmico, então eu edito e acaba ficando, eu falo que deu um tempo e a pessoa vê um outro tempo aí, mas na verdade é só a edição para que fique mais interessante de conceber aí o áudio, porque senão muitas pausas, eu tenho essa maneira. Das milícias auxiliares, mistas e próprias. Toda vez que a gente acha alguma coisa que combina com o dia a dia. Eu queria falar das armas auxiliares, eu não sei se tem a ver, se tem coincidido com as milícias mercenárias, que tinha aquele pejorativo, né? Soava pejorativo, né? Armas mercenárias. Auxiliares pode ser que tem um lado do outro, a gente tem que observar isso agora. Temos falar muito da guerra de favor, se você consegue ganhar com armas próprias, você não deve favor ninguém. Agora, se ganha com os auxiliares, você fica devendo uma dentro do decorrer das coisas. Pode ser em vários aspectos da vida, a gente tem isso. Agora, tem gente que não se importa com isso, o que importa é ganhar. Também eu fico pensando na questão do recurso financeiro. Você está sem dinheiro, não você de repente reduzir os gastos que você tem, porque você contratar dirigir um agiota, coisas que vai ter que repor isso de alguma forma. Pode ser que seja dessa forma também. Tem aquele negócio que é necessário aprender a dar um grão e receber um pão, né? Você dá uma coisa pequena e depois pega uma coisa grande. É diferente disso aqui, né? Você pede ajuda a uma força pequena e depois você tem que retribuir alguma coisa grande. Ou você, na força pequena, te ajuda a vencer e depois ela acha que ela tem o mesmo direito, só porque te ajudou a vencer, você fazer uma cobrança exagerada naquele sentido, você pode ser que seja isso.
essa questão também do Império Romano que sofreu isso daí, ele colocava, costumava chamar essas mercenários auxiliares para poder proteger o seu território. Chegou no final, os caras acabaram dominando o território e subjugando a própria força de Roma naquela região, força romana naquela região, se não me engano, na região de a França ali, mais ou menos. De tanto eles usaram essas armas aí, para forças que não forças, armas auxiliares de reforço para as fronteiras, acabaram se ferrando por conta disso. Tem o famoso, não sei que tal isso, expelir leite, verter água da bicaria do que da sua própria, sabe? Você ganhar mesmo, por exemplo, você vai jogar um bicho na Mega Sena, você aposta um bolão, sei lá, se você ganhar, você tem que repartir com todo mundo, né? Aquele bolão, né? Então é melhor ganhar com as suas próprias meias do que ter que dividir depois, sabe? Agora com os outros. Agora, que eu não sei se tem um risco também, né? Aquele que se aproxima também da atividade e sabe dos seus pontos fracos, né? Então pode em algum momento se revelar e aproveitar essa chance para invadir essa brecha, né? Então Maquiavel disse que não usaria conhecimento religioso, abandonaria os conceitos da fé para extrair conclusões, mas é engraçado que da mesma forma que eu tento extrair algum proveito prático, ele ensina esse recurso aqui para citar um descendo da Bíblia. Ele fala que no Antigo Testamento, quando Davi comunicou Saul que combateria com Golias, agitador filisteu, Saul, para incentivar, deu-lhe suas próprias armas, mas Davi as recusou assim que sentiu o peso delas, dizendo que assim não poderia valer-se de suas forças, queria encontrar o inimigo do seu afã. Imagina isso ali também a questão de repetir o caminho desse cultismo aí. Os caras conseguem um motivo de vitória na vida, eles acham que só aquele caminho ali é o caminho que dá certo. Por isso que combater com as próprias armas. Se eu combater com as armas ali, você vai escolher um caminho que não é sua vocação para tentar fazer dar certo. Cada um tem o seu caminho e a vida vem, ela se igual uma que alguém mesmo diz, né? A vida é 50% de você, que depende da virtude e da fortuna, de uma fortuna, 50% de você, que depende de se aplicar a virtude ou não, e 50% do encontro com a fortuna, que ela pode ser positiva ou negativa. Então, não adianta inventar um caminho fixo, assim, de sucesso, de combater com as armas próprias, saber trair o melhor de você e não ficar copiando ninguém, sabe? Traçar o caminho próprio também, né? Deu exemplo disso, né? A arma era muito pesada, o cara estava acostumado a andar, ter liberdade, né? E usar a sua funda lá, a arma que ele mais sabia usar, não dá para aquele negócio de trazer o inimigo para o território, né? Porque não vai para o território que ele mais traz, para o seu território, né? Tenta combater com os seus meios, assim, se você tem agilidade, não tem que você tentar usar força quando o melhor recurso é agilidade. Eu acho que essa questão é uma própria também. Melhor falar, porque valer-se de suas forças, que encontrando ali com sua funda e sua faca. Enfim, as armas dos outros ou caem das mãos, ou pesam demasiado, ou tornam o movimento. Então, pode até aceitar a ideia, na hora de combater tem que ser da sua maneira, do seu meio de viver e tal. Uma autonomia também, né? Ele fala aí por isso quem está na frente do principado não se dá conta dos males. Quando ele surge, não é, virando a folha aqui, não é realmente sábio, o que só é dado a poucos. Caso se considere a razão maior daquela do Império Romano, isso é que a Roma começou quando se assoldadaram os primeiros godos, pois a partir daquele momento as forças do Império passaram a perder a fibra e toda a sua virtude foi transferida a eles. Aquele negócio do Império Romano que eles no círculo lá, na região, eles ficaram dando autonomia para os godos lá, para os formadores lá da França, lá, se não me engano. Depois virou, acho que França, não lembro, acho que eram 3 irmãos ou 2, não sei, foi dividido e virou uma parte da França, outra Alemanha, se não me engano. Não sei se é França, Alemanha, Espanha não. De repente só França e Alemanha. Não tem aquele negócio
negócio Choderico, aquela turma toda lá, do povo franco lá, acho que foi dessa questão aí que Roma dançou. Então termina falando de se armar antes para evitar de precisar dessas armas depois, em todos os sentidos, né? Seja financeiramente com ajuda, seja com a ajuda dos parentes mais próximos, ter que precisar das outras pessoas para poder organizar bem melhor, se preparar, cunhar armas próprias sempre possível. Isso, terminamos então o livro 13, essa parte aí, desses 3 capítulos aí, vamos tentar avançar. É provável, talvez, não sei, que 15 até o 20, não sei se dá para sair até o ano novo, vamos tentar nesse meio período aí também ler algum outro auxiliar do Maquiavel para poder melhorar o refinamento e as observações que podem ser feitas a respeito do próprio livro, tá bom? Então fica assim.